Irã estoca urânio enriquecido acima do limite permitido e realiza eleições parlamentares que devem fortalecer a linha dura. A República Islâmica do Irã realizou hoje sua 11ª eleição parlamentar desde a Revolução Islâmica de 1979. São as primeiras eleições desde que o presidente Donald Trump retirou em maio de 2018 os Estados Unidos do acordo nuclear assinado em 2015 para impedir que o Irã faça bomba atômica. 7.000 candidatos concorreram às 290 cadeiras do Majlis, o parlamento iraniano. A grande disputa será entre os conservadores e a linha dura. Mais de 16.000 candidatos foram proibidos de concorrer pelo Conselho dos Guardiães da ditadura fundamentalista xiita iraniana, inclusive 90 deputados reformistas da atual legislatura. A ala moderada, a favor do presidente Hassan Rouhani e do ministro do Exterior Mohammad Javad Zarif, que negociaram o acordo nuclear com o governo Barack Obama e as outras grandes potências do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a ala moderada foi liquidada politicamente pela guerra econômica de Trump. Afinal, Rouhani se elegeu prometendo melhorar as relações com o Ocidente e recuperar a economia do país. Desde que abandonou o acordo, Trump trava uma guerra econômica contra o Irã, tentando zerar as exportações de petróleo do país, que caíram de 3 milhões de barris por dia para menos de 600 mil. O produto interno bruto iraniano baixou 9% no ano passado e a inflação rodou os 50%, agora caiu para cerca de 25%, para um pouco menos de 25% por causa da recessão profunda. Isto levou a uma onda de manifestações de protesto depois que o regime anunciou um aumento de 30% na gasolina em 14 de novembro. A repressão violenta matou pelo menos 300 pessoas, de acordo com a Organização de Defesa dos Direitos Humanos Anistia Internacional, 1.500 segundo as oposições iranianas. A ditadura não cedeu. O líder dos candidatos conservadores é o ex-prefeito de Teherã, Mohammad Bagher Ghalibaf, um veterano da guerra Irã-Iraque, ex-chefe de polícia e ex-comandante da Força Aérea da Guarda Revolucionária Islâmica, as verdadeiras Forças Armadas iranianas, a guarda pretoriana do regime. Quando prefeito, Ghalibaf foi acusado num escândalo em que casas e terrenos de alto valor foram vendidos a parentes de vereadores abaixo do valor de mercado. O escândalo foi abafado com a prisão do jornalista que o denunciou. Ghalibaf alega que os Estados Unidos são 30% responsáveis pela situação econômica do país, culpa o governo por 70% da crise. A linha dura, apoiada pelo supremo líder espiritual Ayatollah Ali Khamenei, explora da campanha a morte do general Qassem Soleimani, ex-comandante da Força Quds, tropa de elite da Guarda Revolucionária para Ações no Exterior, assassinado em 3 de janeiro em Bagdá, a capital do Iraque, por um ataque de drones americanos. Soleimani era o general mais importante do Irã, veterano da guerra contra o Iraque, coordenava mais de 60 milícias xiitas por todo o Oriente Médio. Para renegociar o acordo, o governo Trump exige que o Irã seja proibido de desenvolver armas nucleares e tecnologia de mísseis de médio e longo alcances e que pare de intervir em outros países do Oriente Médio com suas milícias xiitas. Como toda revolução exporta sua ideologia e os mísseis são considerados a base da defesa do país, é difícil que a República Islâmica ceda nestas questões. O acordo de 2015 era somente sobre armas atômicas. De qualquer maneira, no momento não existe a menor condição da retomada das negociações, inclusive porque os iranianos temem que outro governo americano rasgue o acordo, como fez Trump. O Irã exige a suspensão das sanções para voltar a negociar. Ninguém imagina que Trump concorde. A morte de Soleimani provocou uma onda de solidariedade ao regime e ao herói nacional, que virou mártir da Revolução. Mas dias depois, quando o Irã atacou bases militares iraquianas onde havia forças dos Estados Unidos para retaliar a morte do general, a defesa antiaérea do Irã derrubou um avião de passageiros da Ucrânia que saía do aeroporto de Teherã e, no primeiro momento, negou responsabilidade. Ao admitir a culpa, o regime deflagrou uma nova onda de manifestações. As famílias das vítimas fizeram uma campanha de boicote às eleições de hoje. O assassinato de Soleimani fortalece a linha dura que quer a bomba atômica como a última garantia de sobrevivência do regime. O Ayatollah Khamenei seria contra fazer a bomba agora por temer um ataque dos Estados Unidos e de Israel para destruir as instalações nucleares do país.
Mas o Serviço Secreto de Israel advertiu que até o fim do ano o Irã pode ter a quantidade de urânio enriquecido e no teor suficiente para fazer uma bomba atômica. E dentro de 2 anos teria condições de fabricar um míssil nuclear. Em desafio para obter o apoio dos europeus interessados em manter o acordo de 2015, o Irã passou a enriquecer urânio acima do limite de 3,67% e aumentou o número de centrífugas em operação. Na próxima semana, a Agência Internacional de Energia Atômica divulga novo relatório sobre o programa nuclear iraniano. Desde 5 de janeiro, a agência da ONU não fiscaliza os limites operacionais de enriquecimento de urânio. A República Islâmica adotou uma estratégia de aumentar gradualmente a pressão sobre os Estados Unidos e Europa para ver se obtém alívio das sanções econômicas. O aumento dos teores dos estoques e o desenvolvimento de centrífugas cada vez mais sofisticadas podem levar os Estados Unidos e Israel a supor que o momento da decisão de fazer a bomba esteja próximo. Os 3 países da União Europeia, signatários do Acordo de Viena, Alemanha, França e Reino Unido, ameaçaram levar as violações do Irã ao Conselho de Segurança da ONU, que poderia reimpor as sanções sem o unilateralismo de Trump. Teherã adverte que abandona o acordo integralmente se isto acontecer. Até meados do ano, Israel e os Estados Unidos devem decidir quais são as linhas vermelhas, os limites além dos quais ameaçam atacar o Irã, iniciando uma nova guerra de proporções imprevisíveis no Oriente Médio. Nem Trump nem o Irã quer a guerra, prejudicaria a reeleição do presidente americano e seria o fim do regime iraniano. Mas o aumento do teor de urânio para 20% de urânio 235 e o aumento dos estoques geram dúvidas e alimentam o risco de uma ação militar. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.